É que, como o Joel fala de trânsito, a mão até treme, assim, de abstinência, né? Tem que falar. Mas, ó... Falar de quê mesmo, Iana? Eu vim falar do caso daquelas brasileiras, né, que estavam presas na Alemanha e foram soltas ontem à tarde. O processo contra elas foi definitivamente arquivado, tá? Então não ficou nada pendente, porque era óbvio. As imagens que foram fornecidas pela Polícia Federal mostravam a inocência delas, mas assim, com total clareza. As malas que elas chegaram carregando no aeroporto de Guarulhos eram diferentes das que foram apreendidas na Alemanha. O peso da bagagem no comprovante, aquele ticket que você recebe quando despacha a mala, era diferente do peso das malas que foram apreendidas. A Cátia Bahia e a Jane Paulino já estão em liberdade desde o começo da tarde de ontem. Saíram da cadeia, foram tomar uma cerveja. Estavam na Alemanha, foram comemorar, tomando uma cerveja alemã? Eu não tomaria cerveja alemã. Tava lá, tiveram que se alimentar, né, e beber e tudo mais. E sabe que ontem foi o dia em que alguns familiares delas foram para Frankfurt, né? Conseguiram juntar uma grana e foram para lá para acompanhar a situação das duas de perto. Então, acabou que houve essa coincidência. A família delas as famílias estavam lá quando as duas foram de fato soltas. Elas estão reorganizando a volta para o Brasil. A expectativa é de que cheguem até o final de semana e devem retornar para casa, né? Passam por São Paulo e retornam para Goiás, que é o estado delas. Lembrando que as duas foram vítimas de uma quadrilha que agia no aeroporto de Cumbica. A gente já teve pelo menos 7 pessoas que foram detidas agindo dessa maneira, trocando as etiquetas das bagagens para colocar a identificação de passageiros em malas que têm cocaína, para tentar mandar essa droga para fora do país. Quando essa investigação da Polícia Federal aconteceu relacionada ao caso delas, a PF descobriu o caso de uma outra mulher que deu uma sorte danada. Ela saiu também de Goiás, passou por Cumbica com destino à França. E aí, quando ela chegou lá, ela viu a mala dela na esteira, reconheceu a mala dela e pegou. A que tinha recebido a etiqueta dela, que estava trocada, estava cheia de droga. E aí os traficantes foram pegar essa mala e foram presos. A polícia local, lá da França, já tinha sacado que aquela mala tinha alguma coisa de errado e aí ficou esperando para ver quem ia pegar a bagagem. Foi mais prudente do que o que aconteceu na Alemanha. Elas pegaram ali a mala e, mesmo com todas as provas de que as malas não eram delas, elas ficaram 37 dias presas. Agora devem sair processando Deus e o mundo, né? Companhia aérea, aeroporto, justiça alemã, para que sejam ressarcidas de todo o prejuízo que tiveram, porque as malas delas foram de fato perdidas, estão sem nada. O tempo que elas ficaram presas, a viagem que foi paga e elas não puderam fazer nada, porque ao invés de estar passeando, estavam numa penitenciária, fora os danos morais. E aí a gente vai descobrindo, né, quando um caso ganha repercussão, que talvez esse seja um golpe que está sendo aplicado no Brasil já há alguns anos. Surgiu nessa semana um caso de um senhor, o José Pereira. Ele tem 75 anos e ele foi preso em 2019. Faz tempo. Ele saiu de Belém, passou por uma escala em Fortaleza, de Fortaleza uma escala em Lisboa e o destino final dele era Paris. Quando ele chegou em Lisboa, algemaram o José e prenderam esse homem de 75 anos. Pelo menos lá era Portugal, então ele entendeu o que estava acontecendo, porque falaram com ele em português, aquele português enrolado de Portugal. Mas ele pelo menos entendeu logo de cara que na mala que estava com o nome dele encontraram alguns quilos de pasta base de cocaína. Ele ficou mais de 40 dias preso. Até a Polícia Federal do Brasil recuperar as imagens, mandar para lá, para a polícia portuguesa também fazer a análise e libertá-lo. Então a gente está vendo que é um tipo de golpe que é aplicado no Brasil já há alguns anos. Eu particularmente desconhecia. Não sabia desse risco. Sabia do risco de você ter a sua mala roubada no aeroporto. Então, quando você vai viajar, eu pelo menos faço isso. Sento, a mala está no meio da perna. Ou embaixo, apoio o pé em cima. Você vai no banheiro, entra com ela no espacinho do banheiro. Porque acontece muito de roubar bagagem. Você vai despachar, coloca um cadeado, 2 cadeados. Eu amarro fita, coloco o máximo de identificação para eu bater o olho na esteira e reconhecê-la de longe. Agora, isso de trocar a bagagem, para mim é uma novidade. Mas, pelo jeito, nos aeroportos não é, principalmente para a Polícia Federal, que já tem alguns casos relatados. E eu não tinha entendido, confesso que eu não tinha entendido qual que era a lógica disso, né? Porque aparentemente as duas foram pegas ao acaso, né? Aparentemente foi por acaso, né? Não há ainda uma explicação que justifique por que pegaram essas duas e não outras duas. Lógico que pelo destino, né, que elas seguiriam. Mas o que deu errado foi isso, porque elas fizeram uma escala, né?
pelo que eu entendi. Porque como é que a quadrilha imaginava o quê? Ia trocar a mala delas, trocar a etiqueta, então ia colocar o nome delas numa outra mala. Elas tinham uma mala cor-de-rosa e a droga estava uma mala preta, digamos. Então eles iam colocar o nome delas nessa mala preta, da droga, e elas chegando na esteira, elas não iam procurar uma mala preta, eles iam procurar a mala cor-de-rosa delas. Isso, então, e aí no caso de dar errado... Elas nem iam notar. E aí no caso de dar errado, elas seriam presas, não o traficante. Foi o que aconteceu. Agora, seguramente, além desse outro caso que já apareceu, deve ter um monte, né? Não, deve ter um monte. O nosso ouvinte aqui mandou mensagem aqui, o Gabriel Betting, pegou aqui de Londres, né? De Londres que o rapaz também foi colocado em situação parecida. Agora, essas brasileiras, acho que elas têm que processar, além do Estado alemão, a companhia aérea. O Estado alemão eu já não sei, Garrafa. Eu tava lendo... Ela ficou presa por 1 mês e meio. Então, mas parece. A gente vai falar com um especialista sobre isso, alguém que vai poder talvez esclarecer. E acho que esse assunto precisa ser esmiuçado. Porque acho que todos nós agora temos todos os pés atrás quando você despachar uma mala. Não, e isso vale também para uma rodoviária. Quando você vê batida na Polícia Rodoviária Federal ou Estadual, o que impede também na rodoviária trocar Exatamente, passagem? ainda mais em bagageiro de ônibus, que todo mundo mexe, né? As duas não tinham rigorosamente nada para fazer, elas não erraram nada, elas só despacharam a mala, entregaram para a empresa aérea e depois foram presas. Agora, me parece que o Brasil, já de uns tempos para cá, não assinou alguns contratos, alguns acordos diplomáticos, inclusive com a Alemanha, que fossem assinados, se eu estou bem informado, abreviaria a situação. Então, o Brasil não faz parte de algum grupo internacional, então tudo fica mais complicado. Fica mais complicado. E para os alemães lá, não havia outra explicação a princípio que não fossem as duas entrando com droga no país. Mas a resposta deles para... É que assim, né? A gente não sabe como é que é a justiça alemã. A justiça brasileira a gente sabe que está entupida de caso, né? Mas a gente muitas vezes olha quando é um caso de um estrangeiro, a gente trata com uma cordialidade que não é recíproca. Quando a gente está fora do país, não é exatamente assim que funciona. Mas assim, foi lento demais. Porque tinha muita prova. A Polícia Federal Brasileira resolveu o caso em uma semana, até porque talvez já tivesse o conhecimento do esquema. Acho que esse é o ponto. Me parece que há um protocolo que acho que passa por alguns acordos diplomáticos dos quais o Brasil não é signatário, e aí isso implica... É lógico, estão falando de duas pessoas que ficaram mais de 1 mês presas. Não, por exemplo... Mas parece que passaria obrigatoriamente pelo Itamaraty. Exatamente. Foi isso que eles reclamaram. Que a Polícia Itamaraty também. Que a Polícia Federal mandou as provas, e aí a Justiça alemão é assim, né? Tem que vir via Itamaraty, não via Polícia Federal. Aí volta para o Brasil, pega o Itamaraty, manda um ofício, e nisso elas foram ficando presas. Quem garante que o Itamaraty não oscilou em 1 ou 2 dias para mandar toda a documentação? Põe no processo. O que eu acho que tem que processar todo mundo mesmo. Por exemplo, Agostinho, o delegado Bruno Gama, quando falou com o Datena aqui essa semana, que é o delegado de Goiás que está investigando esse caso, ele falou que eles mandaram a prova em 1 semana e que não poderia ser analisado na segunda-feira, que foi quando ele conversou, porque era feriado nacional na Alemanha. Não tem um plantão judiciário na Alemanha que pode falar, nós analisamos aqui, realmente as brasileiras estão aqui há 1 mês e 6 dias e precisam ser soltas. O que para mim é escandaloso, eu acho que a gente pode discutir, acho que tem que processar todo mundo mesmo, eu acho que elas estão bem assessoradas, isso vai acontecer. Agora, assim, o que me escandaliza, eu fico imaginando se fosse o contrário também no Brasil, ia ser essa morosidade enorme também. É isso que eu tava falando. Também assim, não vamos também querer... Mas tudo bem, mas acho que elas que passaram mais de 30 dias lá, elas que sabem o que elas sofreram. Então elas têm que ir para dentro mesmo e processar todo mundo, e indenização, material, moral e tudo mais. Porque, de fato, o estrago foi causado, né? Não sei que tipo de consequência para a cabecinha dessas duas moças vai sobrar, né? A vida vai ser outra a partir de agora. Agora, o que me escandaliza mesmo... Esse caso nunca ter aparecido, quer dizer, a nossa Polícia Federal nunca havia descoberto esse esquema que envolve, aparentemente, funcionários da companhia aérea, funcionários da terceirizada que trabalham no aeroporto de Cumbica, que é o maior do país. Não estamos falando do aeroporto lá, sabe, um menor, com voos domésticos, não. É o aeroporto de Cumbica. Quer dizer, nunca ninguém percebeu, com câmera para todo lado. Quer dizer, só depois que prenderam 2 brasileiras por mais de 1 mês é que foram ver, nossa, e aí tem coisas escandalosas.
As malas foram despachadas num horário em que não se despacharia malas, em que os guichês estavam fechados. Que é o envolvimento da companhia aérea também. Então, Tudo assim, indica isso. Ninguém olha, tá lá gravando o vídeo, ninguém tá vendo. Não, mas 3 da manhã, abriram um guichê só para despachar 2 malas, sem seguir o protocolo. Isso tinha que ter sido percebido antes delas embarcarem, inclusive. Né? Podia ter notado, opa, o que tá entrando mala estranha aí? Agora, enfim, já que a tranca foi arrombada aí, vamos ver se a gente consegue destrinchar isso, né? Eu não posso acreditar. Pegaram 7 até agora, né, Ana? 7. Deve ter mais gente, né? Deve ser um esquema grande. Deve ser grande demais esse esquema. E é isso, né? Se não provarem bem provado para todos nós que a coisa está funcionando agora como tem que ser, viajar vai ser uma emoção. Viajar vai ser uma... Você vai chegar no seu destino e vai viver emoções até pegar a sua mala na esteira. Eu sempre tive muito apego à mala quando